Salve, salve família vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, vamos aí para as notícias da terça-feira. Vasco se prepara para a partida de amanhã contra o Bahia e também as dúvidas que estão na cabeça do Ramon Menezes do esquema tático e se vai fazer alterações aí na equipe que vai ter que fazer, né? Também vamos falar aí de dois jogadores do Vasco que podem dar adeus aí ao nosso clube e um jogador do Grêmio que está a um passo de ser contratado pelo Vasco, hein? Só falta assinar. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, é de graça, meu amigo, se inscreve aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Eu recebo muitas mensagens mesmo no meu Instagram de muitas pessoas falando que não estão recebendo os vídeos postados aqui do canal. Verifica aí se o seu sininho está ativado para você ver se está recebendo normalmente aí os nossos vídeos, porque aqui a gente põe vídeo todo dia, cara. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para as notícias do Vasco, né? O Vasco vai enfrentar amanhã às 7h15 da noite em Pituaçu, o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo fora de casa. O Vasco vindo de uma caçapada, de uma goleada, uma baita goleada que levou do Atlético Mineiro. E se não mudar a postura, vai tomar outra goleada, cara. Não tem como eu ficar aqui iludindo o torcedor, falar, o Vasco vai, o Vasco vai. Não vai, cara. Se jogar do mesmo jeito, jogar com esse péssimo futebol apresentado aí, voltando a bola no Fernando Miguel toda hora, vai ser goleado novamente, apesar do Bahia estar numa péssima fase. Mas o Vasco tem que mudar essa postura. O jogador Andrei tá fora, o Benítez tá fora, ambos estão suspensos. O Andrei foi expulso na partida contra o Atlético e o Martim Benítez tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. Muito sério aí esses desfalques e o Ramon Menezes tem uma séria dúvida aí de como que ele vai escalar a equipe, já que os jogadores contratados pelo Vasco não fizeram nada de diferente, né? As contratações não surtiram efeito nenhum. O Carlinhos, pelo contrário, foi muito criticado no último jogo devido à sua péssima atuação. O jogador acabou sendo substituído no meio da partida, no meio do primeiro tempo. Entrou o Marco Júnior, um jogador mediano do mesmo nível, que acabou fazendo aí a mesma burrada que o Carlinhos fez no jogo e entregou o quarto gol aí pro Atlético Mineiro. Infelizmente o elenco do Vasco é muito limitado. Eu acho que teria sido válido o Ramon recorrer à base. É nessas horas que aparecem grandes jogadores que vêm da base, né? O Vasco tá precisando tanto de um meio campo, por que não pega o Caio Lopes e sobe o moleque? Aí sim, a gente vai ver se ele tem capacidade de ser jogador do Vasco ou não. É nessas horas que surgem os grandes talentos, nessas horas de dificuldade dos clubes, que aparecem aí joias pro Vasco, né, cara? Assim como foi no ano passado o Thales Magno, apesar dele ter caído bastante, seu futebol caiu demais, pra falar a verdade. Mas quando ele apareceu com a camisa do Vasco, ele foi uma grande solução. O Vasco não tinha dinheiro para ir ao mercado e acabou subindo o garoto, que deu muito certo. Pode ser que algum outro jogador da base teria essa mesma oportunidade, né? O Ramon Menezes tem que abrir o olho e olhar com mais carinho aí pra base, em vez de ficar tentando armar esquema com o Marco Júnior, com o Felipe Basso, com o Ribamar jogando de ponta. Eu acho que seria muito mais interessante ele buscar um ativo do clube que tá lá na base e que o Vasco tá fazendo uma boa campanha aí nas categorias de base, no sub-20, muitos jogadores muito bons mesmo. E vamos esperar ver o que o Ramon vai fazer com essa equipe, né? Se ele vai fazer algo extraordinário, mudar realmente o esquema. Eu acho que seria válido o Vasco voltar a jogar no 4-4-2, quando era como jogava com o Luxemburgo, porque o 4-3-3 não tá surtindo efeito nenhum no Vasco. Os pontas do Vasco não fazem a diferença na partida, tanto o Vinícius quanto o Thales Magno não joga pelo artilheiro Germancano, a bola não chega no cano, cara, sendo que o time tá jogando com 3 atacantes e tem um meia de grande qualidade, né? Somente o Martim Benítez que tenta fazer alguma coisa diferente e os dois pontas são mortos dentro de campo e não conseguem fazer absolutamente nada. E a gente quer ver uma alteração, talvez se o Thales jogasse um pouco mais perto do cano, jogando ali mais como segundo atacante mesmo, talvez poderia render mais do que jogando lá na ponta esquerda, sem ter a ultrapassagem do Henrique, sem ter uma dobradinha ali para fazer com o péssimo lateral que a gente tem. E do outro lado, a mesma coisa, né? O Vinícius oscila bastante e sem falar que o Pikachu, que era quem poderia auxiliar melhor ele, está numa péssima fase, draga danada, não tem condições de ser titular mais do Vasco e fica morto aí o lado de campo do Vasco, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o Ramon Menezes vai ter que estudar bastante aí essa formação que ele vai colocar a campo amanhã, porque se tomar mais uma caçapada, Ramon, adeus pra você, não dá mais e o Vasco vai ter que buscar um outro treinador aí no mercado. Deixa aí nos comentários o que você espera pra partida de amanhã contra o Bahia. Bom, pessoal, vem surgindo informações aí que o Vasco poderá perder 2 jogadores aí que são da base, que já estão no profissional do Vasco, né? O Lucas Santos estaria muito perto de ser emprestado, não foi revelado qual clube que ele pode ir, mas o jogador está a um passo de sair do Vasco.
Outro jogador está na seleção, jogando lá, fazendo treinos com a seleção, é o lateral esquerdo Riquelme. Ele despertou o interesse do Benfica e na semana passada já teria despertado o interesse da Real Sociedad. O jogador que é agenciado pela mesma empresa que tem como dono o pai do Neymar. E com certeza o jogador tem mercado na Europa. E provavelmente os seus empresários devem estar procurando algum clube aí para colocar o garoto, já que ele não tem oportunidade no Vasco, né? Para mim é um grande pecado, um grande erro de todos os treinadores que passaram pelo Vasco de não dar mais oportunidades para o garoto Riquelme, porque esse cara vai dar o que falar na frente, viu? Vai ser um dos grandes laterais esquerdos aí do Brasil, da seleção brasileira. Ele já é sempre convocado para a base, tá aí fazendo testes com a seleção principal. Não sei não, viu, cara? O Vasco vai perder um grande talento aí se não aproveitar ele. E a gente fica vendo o Henrique jogando de titular. Um absurdo, cara. É um absurdo. Não tem que ter medo de escalar jogador. Surge os craques da base aí quando o time mais precisa. A gente viu isso várias vezes em outros clubes. Por exemplo, no Santos. O Santos de 2002, campeão brasileiro, era todo de meninos da base do Santos, cara. O Santos estava quebrado, não tinha de onde tirar a grana e revelou o Robinho, entre outros jogadores aí. E com certeza o Vasco poderia se espelhar um pouquinho, já que tem muitos jogadores de qualidade na base, e o Riquelme, na minha opinião, é para ser titular absoluto do Vasco da lateral esquerda, porque ele sempre está jogando nas seleções de base e tem qualidade sim, e na minha opinião o Vasco vai perder um grande talento, não aproveitar aí o Riquelme logo, hein, pessoal? E deixa aí nos comentários o que você acha dessas prováveis saídas desses dois jogadores. Se você acredita que o Vasco vai liberar assim o Riquelme. Já liberou o Natan, né? Que era jogador da base, também era promissor, lateral direito. E não teve tantas oportunidades assim no profissional, acabou saindo. O Riquelme pode seguir o mesmo caminho e ir para Portugal, para o Benfica aí. Bem complicada a situação do Vasco. E o Lucas Santos, jogador que não teve tantas oportunidades assim após o seu retorno lá da Europa, né? Quando ele veio e voltou do CSKA. E nas oportunidades que teve, não mostrou nada além assim demais, né? A gente via alguns jogos treinos do Lucas Santos, ele jogando bem, jogando aí no Campeonato Brasileiro, ele teve pouquíssimas oportunidades, se entrou em um ou dois jogos, foi muito aí no segundo tempo. Deixe nos comentários se você é a favor do empréstimo desse jogador e talvez dessa possível saída do Riquelme. Para fechar, vamos falar aí de um jogador que está a um passo de fechar com o Vasco. O meio-campo Patrick do Grêmio estava um passo de ser anunciado aí como novo reforço do Vasco. Jogador de 21 anos chegaria aí por empréstimo com opção de compra após o fim de contrato aí com o Vasco, após o fim do empréstimo. Jogador muito promissor no Grêmio, mas que não está vivendo uma boa fase. Nessa atual temporada ele jogou apenas 9 jogos, não marcou nenhum gol. O jogador inclusive estava inscrito aí na Libertadores, o Renato Gaúcho pouco utilizou o atleta. Ele chegou até a receber uma proposta do Benfica no início da temporada, preferiu seguir no Grêmio porque achou que ia ter mais oportunidades. Não teve tanta sequência assim e agora está a um passo de ser jogador do Vasco aí por empréstimo. O jogador também estava sendo sondado pelo Sport Recife para a disputa da Série A, mas o Vasco saiu na frente e provavelmente vai anunciar aí nas próximas horas a contratação aí do meio campo de 21 anos, Patrick, jogador do Grêmio. Eu particularmente confesso que nunca vi esse jogador atuando com a camisa do Grêmio, até porque ele é o reserva do reserva, né, cara? O cara tem pouquíssimas oportunidades, já é difícil a gente acompanhar jogos do Grêmio, a não ser quando joga contra o Vasco, né? Mas ainda o jogador é reserva do reserva e fica muito mais complicado da gente ver como que realmente joga esse futebol. Pelo que eu analisei, o jogador tem uma boa técnica, é canhotinho, mas fato é que na base do Vasco também tem bons jogadores, né? Eu sempre tô falando isso aqui, e isso aí abre brecha pro Vasco vender jogador de outro time. Vem aqui, é vitrine pro atleta e acaba fechando aí uma porta para um jogador da base. Na minha opinião, seria muito mais válido o Vasco subir um talento da base, porque é um ativo do clube. Se ele vai bem, o Vasco vende, lucra aí 100% da grana e vamos esperar aí, ver se realmente o Vasco vai fechar a contratação desse jogador. E deixe aí nos comentários se você já viu esse meio-campo Patrick jogando alguma vez na sua vida. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí o like, se inscreve no canal para fortalecer. Vai ajudar demais, hein? Vamos em busca agora de 120 mil inscritos. Forte abraço, saudações vascaínas a todos.